As raízes proibidas. Um começo marcado pela vergonha. Poucos conhecem a verdadeira origem de dois povos que se tornaram símbolo de degradação espiritual na Bíblia: os Moabitas e os Amonitas. Suas histórias começam em um lugar escuro, escondido nas montanhas, logo após a destruição de Sodoma. Ló, sobrinho de Abraão, se isola com suas duas filhas. Acreditando que o mundo havia acabado, elas embriagam o pai e mantêm relações com ele, sem que ele perceba. O resultado? 2 filhos, cujos nomes carregam a marca da desonra: Moabe e Ben-Ami. Esses nomes, do pai e filho do meu povo, não são apenas registros genealógicos. São sinais de um legado marcado por engano e transgressão. Diferente de outros povos que surgiram por guerras ou alianças, esses nasceram da confusão moral e da perda de fé. Mas o mais intrigante ainda está por vir. Como é possível que, mesmo com esse início maculado, Deus tenha permitido que esses povos herdassem terras? O que ele queria ensinar com isso? E como a sombra daquele pecado original se espalhou por séculos, culminando em alianças com deuses que exigiam sangue humano. Você já tinha ouvido falar dessa origem chocante? O que isso revela sobre a gravidade do afastamento espiritual? O pacto de sangue. Quando o pecado vira doutrina, mesmo com sua origem envolta em escândalo, Moabe e Amon não desapareceram nas páginas da Bíblia. Pelo contrário, se tornaram protagonistas de uma corrupção silenciosa, mas letal. Deus, em sua soberania, havia permitido que tivessem territórios. Mas o que eles fizeram com isso? Ergueram altares para deuses que exigiam sacrifícios humanos, como Quemos e Moloque, divindades que aceitavam e exigiam o sangue de crianças em troca de proteção e poder. Não bastasse isso, seduziram Israel não com espadas, mas com prazer e idolatria. Quando Bileão, um profeta que deveria ouvir a voz de Deus, tentou amaldiçoar Israel a mando do rei Moabita, algo inesperado aconteceu. Deus virou a maldição em bênção. Mas o inimigo não desistiu. A estratégia mudou. Agora o ataque viria através dos desejos. Moças moabitas, belas e treinadas, seduziram os homens de Israel. Mas não era apenas sexo, era a iniciação. Introduziam os israelitas em rituais pagãos de Baal Peor, que misturavam comida consagrada a ídolos com orgias e sacrifícios. A infiltração espiritual foi profunda. O resultado: uma praga matou 24.000 homens. E aqui está o ponto mais aterrador. Não foi um exército que quebrou Israel. Foi a luxúria. Foi o convite para participar do erro. Mas como Deus reagiu a tudo isso? O que ele fez com esses povos após a corrupção chegar ao centro da fé? Será que esse padrão ainda existe hoje? A maldição eterna. Quando a ira vira lei. Depois da sedução espiritual, Deus não apenas respondeu com juízo, mas com uma sentença eterna gravada na lei. Nenhum amonita ou moabita entrará na congregação do Senhor, nem até a 10ª geração. Deuteronômio 23:3. Não se tratava de exclusão temporária, mas de expulsão espiritual definitiva. O motivo? Eles não apenas tentaram amaldiçoar o povo, corromperam a fé, tornaram o pecado uma doutrina e a idolatria uma festa. Foi uma guerra invisível entre o Deus vivo e os falsos deuses que exigiam sangue inocente. Séculos depois, durante o reinado de Salomão, esse veneno voltou. Para agradar mulheres moabitas e amonitas, o rei mais sábio de Israel ergueu altares para Moloque e Quemos em Jerusalém, bem ao lado do templo de Deus. O símbolo máximo da fé agora dividia espaço com o culto pagão. Resultado: a ruína do reino começou ali. E o fim desses povos. Profecias devastadoras selam seu destino.
Isaías, Jeremias, Ezequiel e Sofonias anunciam destruição irreversível. Seus territórios seriam comparados a Sodoma e Gomorra, não apenas destruídos, mas tornados inférteis e malditos para sempre. Nenhuma promessa de restauração, nenhum fio de esperança. Mas então algo estranho surge no livro de Daniel. No fim dos tempos, enquanto o anticristo domina o mundo, Moabe e Amon são poupados, não como salvação, mas como reservados para um julgamento ainda mais profundo, nas mãos do próprio Messias. Se esse estudo te fez enxergar o peso espiritual por trás da história bíblica, escreva nos comentários. Agora entendo por que esses povos foram os mais amaldiçoados da Bíblia. E compartilhe este vídeo com alguém que também busca profundidade na palavra. Inscreva-se no canal, ative o sino e venha descobrir o que mais a Bíblia esconde nas entrelinhas da história. Aqui, os estudos não passam pela superfície. Eles perfuram o espírito.